Até agora, a gente fez o quê? A gente fez com que o nosso dado seja mostrado linha a linha. Por mais que a gente dê o select, por mais que a gente vá lá e faça os joins, até agora o dado era mostrado conforme o quê? Conforme as minhas condições do where, correto? Que ele e conforme as condições das colunas que eu ia lá e colocava dentro do meu select. Legal. Existe uma função no SQL que é o que a gente pode fazer o quê? Agrupamento dos meus dados. Tá? Então, se o meu dado ele tem algo de igual com a outra linha, vamos dizer assim, eu consigo fazer algumas coisas para poder estar manipulando isso daí. É o que a gente chama de agrupamento ou agregação. Tá? Onde é utilizado? Né? Usado em expressões matemáticas na cláusula select where. Então, as minhas funções de agrupamento vão ser basicamente nessas duas cláusulas aí. A capacidade de executar agrupamentos e dados resumidos é muito importante para desenvolvimento de entrega de relatórios significativos do usuário. Quem geralmente vai pedir? Gerente, coordenador, diretor. Por quê? Porque interessa para o diretor, por exemplo, saber um somatório, tá? Um agrupamento de todas as vendas, por exemplo. Uma contagem de todo o estoque. Não interessa ele ver produto a produto. Interessa ele ver agrupamentos desse produto ou grupo de produtos. Por quê? Porque é com isso que ele consegue tomar melhores decisões. Então, o agrupamento vai servir basicamente para a gente atender o quê? Essa parte mais gerencial. Essa habilidade é feita através de funções agregadas, geralmente com dados agrupados. Funções de agregação são que operam em conjunto de linhas ou dados em oposição ao conjunto de funções que operam sobre valores individuais. Funções agregadas podem ser aplicadas de várias maneiras, incluindo o uso de agregações personalizadas. Agregação personalizada, basicamente você constrói a sua própria agregação. Obviamente, a gente já tem função aí suficiente para 99% dos casos. Podem ser utilizadas na lista da seleção da declaração do select e também na cláusula have. Agora, pessoal, o nosso select vai começar a incrementar. Até agora a gente só tinha o quê? Um select from e um where, não é isso? E o order by que vocês chegaram a ver, né? Para colocar em ordem um determinado campo. Agora ele pode ter um group by e um having. O group by é justamente para fazer o agrupamento dos dados. E o having é caso eu tenha uma condição específica do grupo. É como se fosse um if do meu group by. Tá? Nesse caso aqui, ó, select max de tax rate from sales, ponto sales tax rate, group by tax type. O que ele está fazendo? Ele está selecionando a minha tabela sales tax rate, tá? Fazendo agrupamento por esse campo e pegando o valor máximo do tax rate aqui, ó. Legal. Esse cara aqui eu não vou ter, na verdade, em tabela para mostrar para vocês, mas a gente vai fazer um outro cara aqui. Vamos pegar o Pro até o HR, vamos ver se a gente tem tabela suficiente para isso. Employees. Ó, Employees eu acho que dá. Esse é do banco Oracle, né? A gente copiou. Bom, não me interessa aqui agora o que, pessoal? Só vai interessar dados de agrupamento. A gente pode fazer um agrupamento, por exemplo, de Job ID, ó. Correto? E eu quero saber o salário desses caras aqui. Ok? Legal. Me interessa saber, por exemplo, isso daqui, ó, linha por linha. Eu sei que no IT Prog, por exemplo, eu tenho tudo isso, ó, de salários, correto? Estou pegando a tabela Employees, que é a tabela de empregado. Para um coordenador,
ou às vezes até para o gerente da área, fica inviável ele ficar vendo linha por linha desse jeito aqui, ó. Ele quer saber o que, geralmente, ó, quanto é o total que eu pago para os jobs IDs de IT_prog, ou programadores de TI aí, né? Ele pode fazer o que? Um cara desse aqui, ó, um SAM. Eu quero fazer uma soma de todos os salários, certo? Que contenha o Job ID. Eu tenho que fazer um agrupamento, Group By, de quem? Sobre o Job ID. Então, se eu executar esse cara aqui, ó, agora sim, para o IT_prog, que é o que eu estava querendo, eu pago $28.800. Para o Account Manager, para todos os Account Manager que eu estou agrupando, eu pago $12.008. Tá? Beleza? Então, o que o Select está fazendo? Ele está juntando todos os Jobs IDs iguais e está fazendo uma soma do salário para mim. Correto? Por isso que eu só tenho aqui 19 linhas. Ó a quantidade de linhas. Ele não está pegando mais um por um lá na minha tabela. Ele está agrupando tudo isso e está somando. Ok aí? Sim ou não, pessoal? Sim? Beleza. Eu só vou conseguir basicamente trabalhar com Group By quando eu tenho o quê, pessoal? Quando eu tenho dados repetidos. Algum campo repetido para eu fazer o agrupamento. Senão, não tem sentido. Tem sentido agrupar por, sei lá, Employee ID aqui? Ó, se eu der um select nessa tabela, Employee ID, tem sentido eu fazer agrupamento por ele? Não, ele não é um cara repetido. Ele é justamente a minha chave. Ou seja, o SQL não vai conseguir agrupar nada por esse campo aqui. Agora, vamos ver o que mais que eu tenho aqui que eu posso agrupar. Ó, eu posso agrupar quanto, certo? É o salário de cada um dos subordinados de um determinado gerente, ó. Ó o campo repetido aqui dos valores, ó. 100, 100, 103, 103, 103, 103, ó. Eu posso agrupar por departamento, ó. Todo mundo disso daqui é departamento 90, eu posso agrupar o salário por departamento. Eu posso agrupar o salário por departamento, 60, 100, ó. Eu tenho repetição aqui, vocês concordam? Então, para cada um que eu tenho aqui é diferente, são visões diferentes. Tá? Se eu quero saber por departamento, eu tenho que mudar aqui, ó. Department ID. E eu quero ver quem? Eu quero um agrupamento por Department ID, ó. Né? Então aqui, por departamento 10, eu pago $4.400 de salário. Para o departamento 50, $156.400 e assim por diante. Ah, mas eu queria o nome do departamento. Não daria para pôr? Dá para pôr. O que você tem que fazer aqui? Inner join. Inner join departments. On. Vamos chamar essa tabela aqui de A, né? E vamos chamar essa tabela de B. A ponto department ID igual a B ponto department ID. Qual é o campo, né, que me traz o nome do departamento? B ponto department name. Beleza? Só que aqui eu mudei o que? Para B ponto department name, no meu select, eu tenho que colocar B ponto department name dentro do group by, senão ele não consegue agrupar. Então, ó. Agora sim. Para o departamento accounting eu pago $20.308. Para o administration, $4.400. É um agrupamento, é uma soma. Ok aí? Então, é dessa forma que a gente começa a trabalhar com agrupamentos. Beleza, pessoal? A gente usa bastante para fazer relatório. Bom, a gente utilizou o que? O SAM, não é? Mas às vezes eu não quero a soma. Eu quero qual é o maior valor de salário para aquele departamento. Max.
Ó, então, agora eu não estou somando, mas o maior valor para o account é $12.008. O maior salário do departamento de IT aqui, ó, é $9.000. E assim sucessivamente. A função que a gente está utilizando é o max, ó, o máximo. Além do máximo, tem outras duas opções. AVG, que é o quê? Average, média. Agora ele está pegando a quantidade dividida pelo o valor total dividido pela quantidade, né? Ah, eu tinha o máximo que era $9.000, ó, mas no IT aqui, ó, a média de salário é de $5.700. Média, tá? E é uma média aritmética simples, o AVG. Mas eu também tenho quem? O MIN, né? Ó. O MIN é o mínimo salário daquele departamento, ó. $4.200 é o mínimo salário que eu tenho dentro lá do meu departamento de IT. Tudo bem? Beleza. Com isso daí, então, vocês conseguem fazer o quê? Tirar relatório gerencial do que vocês precisam. Vocês concordam? Ok. Se vocês tivessem que fazer isso daqui lá no .NET ou lá no Java, o que vocês teriam que ficar fazendo? Você tinha que pegar o seu dado, provavelmente colocar num laço, ficar fazendo if num determinado campo. Se fosse esse campo igual ao que você quer, ficar acumulando, né? Basicamente seria isso daí. Olha numa select que você faz. Muito mais fácil, muito mais rápido, né? Aí, obviamente, você vai colocar esse select dentro da sua aplicação para você exibir um relatório. Tá? Então, nesse cara aqui a gente tem grande vantagem. Bom, quais são as formas mais comuns aí, ó? O AVG, o min, o max, existe o count, a gente não fez, mas o count faz a contagem de linhas que você tem daquele departamento, por exemplo. Ó, o count a gente não tinha utilizado, mas é um dos caras. Estou fazendo um count aqui de salário. O count, na verdade, é uma contagem mesmo, tá, pessoal? Então, ó, no departamento de IT, eu tenho 5 salários lá. Tá? 5 pessoas que ganham lá salário. Se eu tenho valores nulo, o nulo não conta no count, hein? Tome um pouco de cuidado com isso daí. Correto? No departamento executivo, eu só tenho 3 caras lá, ó. Então, o count conta. Correto? Quantos empregados eu tenho no meu total da minha empresa? Select, count, de asterisco, from, employees. Eu tenho 107 empregados. Correto? Desses empregados, quantos possuem pelo menos um departamento ligado? Select, count, department ID, from employees. De 107 empregados, 106 tem algum departamento ID ligados a ele. Por que não tem 107? Igual ao número de empregados. Porque no meu departamento ID, provavelmente um cara lá dentro não tem departamento, está nulo. Correto? Por isso que ele não conta. Então, o count asterisco, ele conta todas as linhas da sua tabela. O count mais algum dado que você especifique, ele conta somente os dados que contêm valor. Somente as linhas que contêm valor. Tá? Então tem essa diferença no count aí. Ok? Bom, a gente tem um grouping e um var. Esse grouping var aqui a gente não vai utilizar, é uma parte um pouquinho mais avançada. Tá? Mas com esses 5 aí a gente consegue fazer bastante coisa. Funções de agregação realizam cálculos no conjunto ou no grupo de valores e retornam um único valor. Note que várias funções de agregação trabalham em diferentes tipos de dados. AVG e SUM somente trabalham com tipo numérico. Então, tudo que é soma,
multiplicação, adição, eu só consigo com dado do tipo numérico, né? Ou do tipo variados do numérico aí. Funções de agregação normalmente obtêm seus conjuntos de valores para se trabalhar via cláusula group by. Eu tenho que agrupar algum valor para ele poder fazer alguma coisa para ter sentido. Quando não houver group by, as funções se obtêm os grupos em toda a tabela e são filtrados pela cláusula where. Pessoal, tem uma diferença aqui, ó. Nesse caso, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo por departamento a contagem de salários, não é isso? Ele está me trazendo quantas linhas? A quantidade de linhas de departamento que eu tenho, né? Agora, e se eu coloco somente isso daqui, ó? Select count de salário from employees. O que ele vai me trazer? A contagem onde o meu funcionário tem algum salário, da tabela inteira. Aqui o resultado é uma única linha, tá? Ó. Se eu não estou especificando o grupo, ele está fazendo para a tabela inteira. Uma única linha. Com o agrupamento, geralmente eu tenho mais. Se eu não tenho agrupamento utilizando função de grupo, ele está fazendo para a tabela inteira. Oi? Se você colocar um outro group by aqui, provavelmente ele vai começar a quebrar pelo número de linhas do seu agrupamento. Ok? Então, cuidado, tem essas variações aí. Bom, funções de agregação podem aparecer na cláusula declaração select, compute ou compute by e having. A Microsoft, pessoal, o having e o select tudo bem, eles existem até hoje. A gente vai ver o having daqui a pouco. Mas o compute e o compute by, ele já está saindo fora nas versões mais novas do SQL. Se você trabalha com a versão 2008 lá do SQL Server, beleza, você vai conseguir executar esse cara. A partir da versão 2012, a Microsoft tirou fora, tá? Por quê? Mais uma vez, teve algum comando, por exemplo, que substituiu esses caras aí. Ele depreciou o comando. Ela depreciou o comando. Tá? Quais alguns exemplos aqui de comando de agregação? Esse daqui eu não vou conseguir executar, porque era um banco velho que eu tinha feito, mas a gente já fez com aquele min max que a gente já viu aqui. Ó. Select AVG é de average, a média, né? Ó. Select max é de máximo. Select min é de mínimo. Eu posso colocar, certo? Ó, um máximo e um mínimo na mesma select, ó. Então, poderia estar colocando um valor ao máximo, outro ao mínimo. O sum é para somar, correto? O count asterisco, ele conta todas as linhas, e o count algum valor aqui, ele vai contar só linhas que não são nulos. Correto? Nesse caso aqui, ó, o weight aqui é o peso, né? Esse cara aqui é um pouco chato de trabalhar. Por quê? Vamos supor que você tenha lá. Que tabela que ele pegou aqui? A production.product, né? Eu vou usar o Adventure Works 2012 vai ter que ser, porque eu não tenho 2017 na minha máquina, mas tudo bem. Select asterisco from production.product. Eu tenho um campo weight aqui. Tem esse cara aqui, ó, o weight, o uni measure code. F5. Bom, vocês veem aqui, ó, que eu tenho muito campo nulo nesse cara, né? Pior que esse cara não é o que eu quero ainda. Ele tem G. Não. Production.product. Ó, beleza. Campo weight ali, beleza. Ó. Eu tenho vários valores nulos. Muito valor nulo. Mas eu tenho valor aqui, ó, inteiro também. Na verdade é float, né? Porque tem ponto 00 aí. Legal. Se eu quiser fazer uma média desse cara aqui, que comando vocês teriam que dar?
Eu quero fazer uma média de peso dos meus produtos. AVG, né? AVG do que do meu weight aí. Beleza? Legal. Qual que é o valor aqui? 74,06. O que ele está fazendo aqui, pessoal? Ele está pegando somente as linhas que têm algum valor. Os nulos ele está ignorando, correto? Só que, mesmo que não tenha peso, ele conta-se também para se fazer a média. O que você tem que fazer aqui, então? Você vai ter que fazer o seguinte. Select is null desse cara aqui. Se esse cara for nulo, transforma em 0. Para depois me fazer a média. Então aqui, ó, o meu valor de 74 ele vai ter que baixar. Por quê? Porque a quantidade de linhas agora está influenciando. O valor é nulo, pelo menos coloca como 0 e depois divide pelo meu total de linhas. Tá? Então, eu executando isso, ó, agora a média de pesos que eu tenho no meu produto é de 30,12 aí quilos, sei lá. Is not null? No where? Aí você acaba tirando o que? Aí você pega, é a mesma coisa que eu não colocasse esse cara aqui, ó. Se eu pegar isso daqui, ó. Where weight is not null, assim? Não é que você coloca isso? É isso ou não? O is not null aqui? Aí você não consegue filtrar no seu select, né? Ó, eu vou tirar esse cara aqui e vou tirar isso. Ó o que ele traz de dado para mim agora. Somente as linhas onde esse cara aqui não é nulo. Então ele tem algum valor, ó. Ó, tem algum valor, correto? Beleza. Se eu fizer um AVG disso daqui, certo? Vai dar a mesma coisa, ó. Vai dar 70 ponto alguma coisa, ó. 74 ponto alguma coisa. É a mesma coisa se eu fizer só isso daqui, ó. Ó, não estou executando o meu where, tá? 74,06, o mesmo resultado. Exato. Porque esse AVG, ele já faz o papel de não colocar valores nulos lá dentro. As linhas nulas ele não conta. Então é diferente esse cara desse, tá? Esse cara, primeiro, ele está fazendo o quê? É valor nulo? É. Transforma o valor nulo para 0. Depois que eu tenho, faça a soma e depois a divisão pelo número de linhas. Por todas as linhas, tá? Então é por isso que o meu valor aqui é menor, ó. 30,12. Tudo bem aí, pessoal? Então tem essa diferença. Tomem cuidado na hora de se fazer média, principalmente com valores que tem nulo, tá? Isso daí é muito comum, dá errado mesmo. Bom, o que mais que a gente tem aqui? Né? Funções de agregação nativas, um select count, count max. Ah, tem um cara aqui, ó, que eu comecei a usar há pouco tempo. É um count distinct. Lembram-se do que é o distinct faz? Ele faz a distinção do meu dado, não é isso? Ou seja, ele só pega o que é distinto, só vai pegar o que é diferente. Correto? Vamos supor aqui, ó, que eu dei um select asterisco from employees, mais uma vez. Aqui eu vou ter que mudar para o HR. Beleza? Eu tenho o meu campo lá, ó, o Job ID. Legal? Só que eu quero saber, na minha empresa, quantos Jobs IDs são distintos. Então, aqui, ó, distinct. Esse cara aqui, não é? Legal. Aqui, nesse caso, eu tenho 19, né? Mas, se eu quiser um número realmente desse cara, coloco um count aqui, ó. Count de distinct job ID.
Número 19. É uma função dentro de outra função, pessoal. Tudo bem? Beleza. Mais uma vez, pessoal. Se vocês tivessem que fazer na linguagem de programação, olha a lógica que vocês teriam que montar para filtrar dado. Tá? Utilizem justamente o SQL, que é forte em manipulação, tá? Para isso. Não façam dentro do programa. Tá? Tudo que der para fazer no SQL que ele já faça, cara, é muito mais fácil. Vocês ficaram montando uma lógica para poder filtrar dado ou recuperar dado. Tá? Quem trabalha com R também, tá? Ele é um cara muito forte para fazer manipulação de dados. Todas as funções do SQL que a gente tem, a gente consegue fazer com R praticamente. O R, inclusive, ele trabalha com arquivo texto, tá? Coisa que o SQL não dá. O SQL ele só vai fazer em banco mesmo. R é uma linguagem também para manipulação de dados, tá? Hoje ela é usada para mais estatística, tá? Bom, mais uma vez aqui outros exemplos, né? Ó, select min, from comissão, where valor, menor e maior, enfim, pessoal. As selects que a gente começou a ver aí, tá? Pelo menos os exemplos aqui a gente já teve aí. Tem um outro cara aqui que eu não coloquei, mas vamos supor que eu queira saber a maior média que eu tenho de valores no meu departamento, que eu tenho de salários dentro do meu departamento. Porque cada departamento não tem uma média de valores, não pode só ter uma média de salários dele. Eu quero saber qual é a maior média dos valores do salário do meu departamento. Como eu poderia fazer isso? Já vou aproveitar um cara aqui, né? Ó. Se eu executar esse cara aqui, ele está trazendo o count. Mas eu vou pedir para ele trazer o AVG aqui. Até aí, ó, as AVG sal. Tá? Vou chamar ele. Beleza. Agora, desse cara aqui, eu quero trazer quem é o maior. Vocês teriam alguma ideia de como fazer isso? Max. O max da minha maior média, né? Então, se eu colocasse isso daqui, ó, o max do AVG, daria certo? Não. Aqui nesse caso, ele está fazendo o que, pessoal? Ele está tentando fazer um AVG para depois fazer o máximo, mas a função de agregação aqui, tá? Ela não vai permitir você fazer isso. Por quê? Porque ela está fazendo de linha a linha. Ou seja, ela não vai permitir você fazer dessa forma. Você quer saber o máximo de todos os departamentos, não é? Da maior média de todos os departamentos. Então, aqui eu teria que quebrar o que, pessoal? Em uma segunda select. Tá? Isso daqui não é um resultado, ó. Correto? Se é um resultado, é uma tabela. Se é uma tabela, eu posso chamar ela do quê? No from. From, então, ó, desse cara aqui, ó. ASTB, tabela. Fecha aqui, ASTB. Se eu der um select asterisco from nisso daqui, vai me dar o mesmo resultado, tá? Select asterisco from da minha tabela de ASTB, ó. Mesma coisa. Só que a diferença é que agora o quê? Eu tenho esse campo aqui, não tem o AVG sal? Que ele pode ser utilizado, não é? Agora eu quero o quê? O max desse cara aqui, ó. Qual é o meu maior média do salário de toda a minha tabela? A maior média de salário de toda a minha tabela é aqui, ó, é até aqui, né? É o valor de 19.333.33. Tudo bem aí? Subselect a gente vai ver daqui a pouco, tá? Mas é dessa forma que a gente trata. Tranquilos aí, pessoal? Tá ok?
A gente vai para o intervalo e depois a gente continua a partir desse cara aqui, tá? Em 10 minutinhos a gente já volta.